eu sou Josiel Soares e hoje vamos tratar de um assunto muito importante na história, que é o Império Romano. E você sabe o que foi o Império Romano? Bom, o Império Romano foi o período pós-republicano da antiga civilização romana, caracterizada por uma forma de governo autocráticas. Liberada por um imperador e por extensas concessões territoriais em volta do mar Mediterrâneo, na Europa, Ásia e África. Sobre o sistema político. Bom, no sistema político do Império, o poder político está concentrado na figura do imperador. O Império Romano começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino XI. O senador servia para apoiar o poder político do imperador. Bom, o Império Romano tinha por característica principal uma estrutura muito mais comercial do que agrária. Povos conquistados eram escravizados e as províncias, regiões controladas por Roma, eram grandes fontes de recursos. A queda do Império Romano. Quando se fala em queda do Império Romano, deve-se entender que se trata da queda do Império Romano do Ocidente, isto é, a porção do vasto Império Romano que tinha por sede a cidade de Roma. Haja vistas que a porção oriental do Império, cuja sede era Bizâncio, depois de Constantinopla, vingou até 1453. O processo de declínio do Império Romano do Ocidente começou em meados do século IV d.C., sobretudo em razão da série de problemas que desde o século III o assolava, como as invasões dos bárbaros, a crise econômica e a disputa dos militares pelo poder. As ondas migratórias dos povos bárbaros do norte da Europa e de regiões da Ásia em direção a Roma, provocadas por transformações climáticas e outros fatores similares, forçavam o Império a repelir os invasores e a mover progressivamente mais contingentes do exército para a defesa do centro do Império, que era a cidade de Roma. Do ponto de vista econômico, o Império entrou em crise sobretudo após o colapso do sistema escravista, que teve de ser substituído pelo sistema de colonato, que consistia em relação entre pessoas com precárias condições de subsistência e grandes proprietários de terras, que contratavam seus serviços e, em troca, oferecia proteção e terras para o trabalho. Muitos proprietários que possuíam escravos passaram a libertá-los e a estabelecer também o regime de colonato com eles. Esse processo acabou por provocar uma decadência dos centros urbanos e da atividade comercial nas cidades. Outro fenômeno que ganhou proporção grandiosa em meio à crise do Império foi a ascensão do cristianismo. Os cristãos que já habitavam os domínios do Império há bastante tempo passaram a crescer numericamente. Esse fato levou o imperador Constantino, que depois transferiu a sede do Império Romano para Bizâncio, a instituir o cristianismo como religião principal do Império Romano, tentando ele próprio ser convertido. O Alto Império, 27 a.C. a 305 d.C. Entre os anos de 14 e 68, os herdeiros de Augusto vão se substituindo no poder: Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Essa sucessão dinástica foi interrompida pela Guerra Civil que no ano de 68 aconteceu entre os três imperadores que governavam naquele ano. Esse primeiro período de crise que vive o Império será superado pelos Flavianos. Os Flavianos foram sucedidos pela dinastia Nerva Antonina 96.193, nome genérico dado aos imperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio, Marcos Aurélio e Cômodo, com uma política similar à dos Flavianos. Com Septimio Severo se inaugurou a dinastia dos Severos, 197.235.
na qual estava ele próprio, Caracalla, Geta, Macrino, Heliogobalo e Alexandre Severo. Nosso agradecimento vai para o professor Arthur Frazão, que nos possibilitou a esse trabalho maravilhoso aqui na Escola Estadual Hilton Gel de Castro, Caíque.